Graça e paz, queridos, amém. Que honra, mais uma vez, poder ser canal da palavra de Deus para abençoar a sua casa e a sua família. É privilégio inexplicável o prazer de estar aqui. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Esse texto vai nos contar a multiplicação dos pães e peixes. Na verdade, a segunda multiplicação de pães e peixes. E eu tenho certeza que Deus tem algo para liberar sobre a sua família, sobre as nossas famílias. Você crê? Diga amém. Aleluia. Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe comigo essa leitura. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Oh, querido, que palavra preciosa. Essa é uma das ocasiões em que Jesus traz muitas lições para a multidão que estava ali, para os discípulos em especial, e continua trazendo para as nossas vidas. O tema da nossa palavra hoje, para edificar as famílias, é vivendo com paixão. Olhe para quem está perto de você e diga assim: eu vou viver com paixão. Amém? Você crê que é possível nesses dias viver uma vida tendo compaixão, sentindo compaixão? Amém? E o que é compaixão, pastora? A gente fala tanto sobre isso. A palavra fala tanto sobre isso. Compaixão vem do termo latim, compassione. É a capacidade de compreender o sentimento do outro. Pergunto para quem está aí juntinho de você: você me compreende? Você me entende? Você me entende? Você me entende? Às vezes, diga. De vez em quando, né, João? Às vezes não. É tão difícil entender, não é? Ser entendido. A gente tem dificuldade disso. Quando você reconhece que tem dificuldade de entender o outro? Eu reconheço que eu tenho dificuldade de entender muitas vezes. E que também os outros têm dificuldade de me entender. E só é possível entender um ao outro tendo compaixão. Isso mesmo. A compaixão é o sentimento perfeito para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos ajudar a entender o próximo. Então a palavra, ela tem esse sentido de nos fazer entender o estado emocional, o sentimento, aquilo que está passando dentro do coração do outro,
e se motivar, se mobilizar a aliviar aquilo que está fazendo aquela pessoa sofrer. Compaixão não é apenas compreender a dor dele. Compaixão não é apenas entender o que está passando no coração dele, dentro dele. Mas compaixão é também se prontificar para ajudar. Você está entendendo, amém? Então olhe para o seu irmão e diga assim: eu quero ter compaixão de você. Eu acho bom vocês terem compaixão de mim, viu? Nós precisamos, família, viver compaixão. Pais que têm compaixão dos seus filhos. Filhos que têm compaixão dos pais. Maridos tendo compaixão do esposo. Esposo tendo compaixão para com a esposa. É simplesmente aprender a sentir o que o outro está sentindo. É se colocar no lugar do outro. É simplesmente, querido, pensar: se fosse eu, se eu estivesse vivendo isso. É exatamente isso, compaixão. Então, entendendo o que é compaixão, eu queria que nós refletíssemos nessa história, porque eu tenho certeza que Jesus queria nos dar uma lição de compaixão com essa multiplicação de pães e peixes. Porque ele começa dizendo: eu tenho compaixão deles. As famílias, nesses dias em especial, precisam muito viver compaixão. Você sabe que a gente tem facilidade de ter compaixão de pessoas distantes, e a gente tem mais dificuldade de ter compaixão daqueles que estão próximos? Você quer ver uma coisa? Se compaixão é se colocar no lugar do outro, se compaixão é você... Eu estou ouvindo um ecozinho bem legal do som da minha voz. Eu gosto. Estou brincando, irmãos. É ao vivo, é assim mesmo. Se compaixão, queridos, é você compreender o outro. Olha bem, por que a gente tem dificuldade de sentir compaixão daqueles que estão pertinho, e a gente tem mais facilidade de ter compaixão daqueles que estão longe, daqueles que estão distantes? Sabe por quê? Porque normalmente a gente se constrange com os que são de longe. E isso obriga a gente a ter o sentimento correto. Eu estava aqui no ensaio, na verdade na montagem, desmontagem do som, e mostrei uma fotinha do Instagram para a Sandra, a ministra do louvor. E disse para ela: olha para isso. E me acabando de rir. Irmão, sabe o que era a foto? Sabe o que era a postagem? Eram 2 cachorrinhos. Já bastava para eu sorrir, né? Falou em cachorrinho. Mas os cachorrinhos tinham umas legendas. 2 fotos do mesmo cachorrinho. Na verdade, não eram 2, eram o mesmo. Mas 2 fotos do mesmo cachorrinho. Uma legenda. Um dos cachorrinhos, uma foto do cachorrinho estava assim, ó, mostrando os dentes. E aí embaixo a legenda dizia assim: você olhando para os seus familiares na quarentena, ou lidando com a sua família na quarentena. Aí a outra legenda, na outra fotinha, o cachorrinho tá assim, com aquela carinha assim, de bonzinho, sabe? E a legendinha é assim: você lidando com os outros na quarentena. Por que com a família a gente tem mais facilidade de rosnar, de mostrar as unhas, de tratar sem compaixão, de tratar sem o cuidado devido, sem a compreensão devida, e com os outros a gente se contém? Eu vou repetir: é porque a gente se constrange em deixar os que estão longe perceber como é que está o nosso coração. Já hoje de casa a gente se acostuma a fazer as coisas erradas. E é errado, não deixa de ser errado. Mas a gente se acostuma. Que Deus nos livre de viver essa vida dupla. Compaixão é algo que a gente deve sentir para com todos, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. A gente deve compreender o outro, ser paciente com o outro, se colocar no lugar do outro em qualquer situação. Agora, quando um convidado está à mesa e esse convidado quebra
aquela taça do seu joguinho. Eram 6. E aí o convidado que veio jantar na sua casa quebra a taça, se constrange e fica: meu Deus, essa taça tão linda, eu quebrei, me perdoa. Aí você diz: não tem problema, deixa pra lá, depois eu compro outro jogo. E a pessoa fica constrangida: ai meu Deus, como é que eu sou tão estabanada, eu quebrei sua taça. Ai, não, menino, já disse, fique em paz, já acontece, é assim mesmo, não é assim? Mas quando você monta a mesa e o filho bate na taça, aquela taça, e quebra, você demonstra compaixão para com ele? Você faz a mesma coisa que você fez com o visitante? Normalmente, seja honesto com você mesmo e comigo. A gente faz a mesma coisa? Sim ou não, queridos? Vai, me responde aí. Não! A gente não faz, não trata do mesmo jeito. A gente trata diferente, a gente não trata com a mesma paciência. Deus deseja restaurar a compaixão dentro de casa, dentro da família, porque se nós aprendermos a tratar aqueles que estão juntinho de nós da forma que Jesus espera que nós tratemos, tratar os de fora vai ser moleza, irmãos. Vai ser fácil demais ter compaixão dos outros. Comece em casa, você vai crescer muito em compaixão se você começar em casa. Se você já era alguém que sentia compaixão pelos outros, Deus vai multiplicar isso na sua vida, a partir da sua família, a partir da sua casa. Amém? Olha o que o versículo 2 diz: tenho compaixão desta multidão. É Jesus dizendo: já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu quero então responder uma pergunta nesse sermão, vivendo compaixão. O que eu preciso para viver compaixão com a minha família, com aqueles que estão pertinho de mim em especial? O que eu preciso? Então eu comecei a listar algumas respostas que o Espírito Santo ia me clareando dentro desse texto, e eu quero compartilhar com você. A primeira resposta: o que eu preciso fazer para viver compaixão em família? Eu preciso declarar o que eu sinto. Quando a gente esconde o que sente, a gente não consegue demonstrar o sentimento correto. A gente não consegue agir com a atitude correta, porque a gente está escondendo alguma coisa. Jesus começa declarando o que ele estava sentindo. Tenho compaixão dessa multidão. Jesus dizendo para os discípulos: eu tenho compaixão deles. Olha Jesus abrindo o coração. Olha Jesus dizendo o que estava dentro dele. Você costuma abrir o coração dentro de casa? Você costuma falar com seu esposo, com seus filhos, aquilo que está aí dentro? Viver compaixão só é possível se você aprender a abrir o coração, falar o que está dentro de você. E nessa proposta de falar o que sente, você também vai aprender a ouvir o que o outro sente. Você vai abrir uma porta de diálogo. Talvez você esteja reclamando aí: na minha casa não tem diálogo. Ele não conversa comigo, meus filhos não conversam comigo. Você conversa com eles? Você abre o coração para eles? Abra a porta do diálogo, confessando, declarando aquilo que você está sentindo. E você vai perceber que a sua família vai passar a viver diálogo, porque você abriu a porta. Você começou a se comunicar, você começou a declarar o que você está sentindo. Você senta à mesa no café da manhã e diz: eu estou tão angustiada hoje, meu coração está tão triste, olha, eu sonhei com isso. E você conta o que você sonhou. E os seus filhos: uau, mamãe teve um sonho assim. Ele vai começar a participar da sua vida. Ele vai começar a participar da sua história. Ele vai ter condições de ter compaixão de você quando você abrir o coração para ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia. Declare o que você sente. Segunda coisa que você precisa, que eu preciso para viver compaixão:
eu preciso senti-la continuamente. Não pode ser de vez em quando. Viver compaixão. Eu não estou falando de apenas sentir. A gente precisa viver continuamente, sentir continuamente. Porque de vez em quando todo mundo é capaz de ter compaixão. Mas a proposta do ministério de Jesus era sempre ter compaixão o tempo todo. Onde Jesus chegava, ele declarava isso. E a gente vai ver muitas outras histórias em que o texto diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Que coisa linda! Jesus vivia compaixão diariamente. Você quer viver compaixão? Faça disso um hábito e não de vez em quando. Faça da compaixão um hábito. Jesus fez isso. Olhou para a multidão outra vez. O texto começa dizendo outra vez. Ele se reúne, tem uma multidão ao redor dele. E Jesus faz isso outra vez e outra vez. Que nós nos movamos e vivamos compaixão todos os dias. E outra vez, e quantas vezes for necessário, você vai se mover compreendendo o outro, sentindo o que o outro está sentindo, se colocando no lugar do outro, sempre que for necessário. Agora, versículo 3. Acompanha comigo esse texto. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Essa é a fala de Jesus. Quando ele percebe que eles estão com fome. Oh, queridos, você sabia que viver compaixão exige de nós percepção de detalhes? Jesus enxerga os detalhes na vida da multidão. Jesus percebe que se eles voltam para casa do jeito que estavam, eles iam desmaiar no caminho. Eles não iam suportar. Jesus percebe o detalhe de que muitos deles vieram de muito longe. Você percebe os detalhes dentro de casa? Ou você só vê uma visão panorâmica assim no geral? Tá tudo bem? Não, menino, tá tudo certo. Olha para um, olha para o outro, tá tudo bem. Todo mundo tá bem. Você olha nos olhos? Você consegue ver os detalhes na vida daqueles que estão ao seu redor? Porque quando a gente começa a enxergar detalhe, a gente começa a realmente viver compaixão. Quando a gente não sabe o que é olhar no olho do outro e entender e compreender o que é que está acontecendo lá dentro, a gente não sabe o que é compaixão. Jesus faz uma minuciosa observação na multidão. Irmãos, eram 4.000 homens. Você pensa aí, normalmente onde tem 1, 2, 3, 4, 5, eita, eles são a maioria hoje, não posso nem falar. Normalmente onde tem 3 homens, tem 6 mulheres. Eu ia dizer isso, mas aqui os homens estão em maioria. Mas é só hoje. Normalmente as mulheres são em número maior. Se tinham 4.000 homens, pensa, no mínimo, mas vamos botar assim igualando, né? Mais 4.000, 8.000 pessoas, fora crianças. Como que Jesus tinha a capacidade de observar detalhes numa multidão tão grande? É porque o olhar dele era um olhar de compaixão. Olhe para quem está perto de você e diga: eu quero te olhar com compaixão. Eu quero te olhar com compaixão. Isso vai te dar o privilégio de perceber detalhes na vida dessa pessoa. Vai te dar o privilégio de entender exatamente o que está no coração dela. Quando você se preocupar em perceber os detalhes. Os detalhes são muito importantes. E nós precisamos nos dedicar a ter uma visão um pouquinho mais minuciosa daqueles que estão perto de nós. Olhe para a sua família com um olhar um pouco mais criterioso do que você olha para os de fora. É essa a proposta de viver compaixão em família. Enxergue os detalhes. Quarta coisa, valorize o esforço daqueles que estão com você. O texto diz que Jesus percebe
que eles estavam há 3 dias ouvindo a palavra junto de Jesus. Irmãos, pensa aí comigo. 3 dias sem ir para casa, sem se alimentar direito. Jesus percebe e ali ele valoriza o esforço daquela multidão. Outras pessoas talvez não conseguissem ter esse sentimento, mas Jesus diz: eles já estão comigo há 3 dias. Comigo, eles estão comigo. Eles não estavam ali naquela região deserta para admirar a paisagem do deserto. Eles estavam ali por causa de Jesus. Irmãos, valorizem os seus familiares. Eles estão aí com você, juntinho de você, numa região deserta, num tempo de deserto, num tempo de escassez, num tempo de tanta luta, de tanta dor. Valorize a companhia daqueles que estão perto de você. Quando a gente despreza a companhia daqueles que estão perto de nós, nós estamos agindo sem compaixão. Perceba que aqueles que estão pertinho de você, eles são dignos de compaixão. E Jesus age assim para com a multidão, porque a multidão estava com ele. Olhe para alguém agora e diga: eu estou com você. Ah, querido, como é bom ter alguém perto de você. Como é bom ter família. Você tem família? Você tem família? Valorize essa família. Viva a compaixão, a compreensão, o entendimento. Se coloque no lugar dele, porque você tem alguém perto de você. Quinta coisa que você precisa, e eu também. Eu preciso providenciar o suprimento para amenizar o sofrimento daqueles que estão perto de mim, daqueles que estão se sacrificando por mim. Você sabe, às vezes a gente percebe, principalmente no nosso caso, mulheres, que as mulheres se sacrificam muitas vezes para preparar aquele almocinho gostoso. Sabe, chega correndo do trabalho, com tantas tarefas, e corre para a pia, e corre para o fogão, e prepara aquela comida, e todo mundo come, mata a fome, é suprido. E ninguém diz: obrigada. Obrigada, mãe, que comida deliciosa. Parabéns, que arrozinho gostoso hoje que a senhora fez. Que feijão delicioso. Irmãos, valorize aquilo que aquelas pessoas pertinho de vocês fazem em seu favor. Coisas simples devem ser valorizadas. Porque quando as grandes chegarem, você não tiver o hábito de valorizar e elogiar, você não vai se lembrar de elogiar. Eu gosto muito de elogiar. E quando esqueço, faço questão de me corrigir. Não é assim, Sandrinha? Sandrinha está no estilo, minhas irmãs. Quando eu não lembro de dizer pessoalmente, eu mando um zap e diz: uau, Sandrinha, arrasou! Você estava maravilhosa! Que é isso? Qual foi a última vez que você elogiou os seus? Elogie o feijão da mamãe. Elogie quando seu pai traz as compras para casa. Elogie quando seus filhos se lembram de tirar a sujeira que eles fizeram lá no quintal. Elogie quando eles lembrarem de tirar o sapato. Você precisa perceber as pequenas coisas, e a compaixão, ela vai sendo alimentada, o sentimento de compreensão, ela vai sendo fortalecida através dessas atitudes. São essas coisas que fortalecem famílias. Aprenda a elogiar. Dificilmente eu almoço, eu como alguma comidinha que a Ilza preparou sem eu dizer muito obrigada, Ilza. Que delícia, uau, que delícia. Sempre, sempre e sempre. Arroz e feijão, eu elogio o arroz e o feijão. Quando ela faz outras coisas, então, uau. Tem dia que ela faz um banquete assim, e eu fico maravilhada. E às vezes reclamo com a minha filha: filha, você não elogiou. Não é porque não fui eu que fiz a comida que eu não quero que ela seja elogiada. Sabe quando as coisas não foram feitas por nós e a gente não faz questão de elogiar porque foi o outro?
A gente não quer dar o crédito para o outro. Famílias, em nome de Jesus, que não haja disputa entre nós, que não hajam entre as famílias lugares melhores e menores, que nós nos vejamos por igual, nos alegremos com a vitória do outro, com a conquista do outro, com o que o outro fez de bom, e valorize isso, elogie isso, porque quando você elogia a sua família, você está elogiando a você mesmo. Você faz parte desse corpo. Elogie a sua família. Aproveite a oportunidade, já que a gente está falando sobre elogio. Elogie essa pessoa aí pertinho de você, vai. Você pode dar um elogio para ela? Oh, mulher de Deus. Fico apaixonada toda vez que a Elisângela começa a orar ou ministrar. Como eu fico maravilhada, viu? Amo demais ver Deus te usando. Demais. Como é bom, irmãos. Faça isso. O sentimento de compaixão e compreensão vai ser alimentado assim. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Alimente isso na sua casa. Eu quero então ler com você o versículo 5. Quantos pães vocês têm? Jesus pergunta. 7, responderam eles. A sexta coisa que você precisa é não desprezar o pouco que você tem, mesmo que pareça insuficiente. A resposta dos discípulos foi: temos 7. Jesus poderia reclamar: só 7? Vocês, no meio de 4.000 pessoas, só conseguiram 7 pães? Não acredito. Vocês não andaram direito no meio da multidão. Vocês não olharam direito. Vocês não perguntaram alto. De repente o povo nem ouviu vocês perguntando. Sabe quando a gente faz isso em família? É triste, né? Mas a gente faz isso. Jesus não fez isso. Ele demonstrou compaixão pelos discípulos, mesmo quando os discípulos desprezaram a quantidade por ser pouca demais. Na primeira multiplicação dos peixes, inclusive, os discípulos dizem: o que é 5 pães e 3 peixinhos para alimentar essa multidão de 5.000, Jesus? Agora, e na outra, eles diziam: onde a gente vai arrumar tanto dinheiro para comprar tanto pão para alimentar essa multidão toda? Mas aqui a gente não percebe Jesus reclamando em momento nenhum. Jesus simplesmente valoriza o pouco. Valorize o pouco que Deus te deu, família. Valorize o pouco que esse filho consegue demonstrar. Porque se você valorizar o pouco que ele está demonstrando, amanhã ele demonstra mais. Valorize o pequeno elogio, porque o grande vai vir amanhã. Valoriza, querido, porque quando você valoriza, cresce. Faça isso. E a compaixão vai sendo alimentada através da valorização. A gente valoriza aquilo que a gente tem, mesmo sendo pouco, mesmo parecendo tão insuficiente. Aquilo que é insuficiente para nós é suficiente para Deus. Era suficiente para Jesus. Era o que ele precisava para realizar um milagre. O que tem dentro da sua casa é suficiente. Não precisa de tantas coisas assim. Coloque aquilo que você tem à disposição do mestre. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que o servissem à multidão. E eles o fizeram. 7ª coisa que você precisa agradecer. Agradeça sempre, porque a gratidão atrai provisão. Quando nas famílias a gratidão é algo que acontece, que a gente pratica, a provisão ela vem sendo gerada por causa da gratidão. Jesus pega tão pouco, 7 pãezinhos, e ele levanta e agradece. Você agradece o pouquinho que tem dentro da sua casa? Aquilo que chegou na sua mesa? É tão pouco, mas é só arroz, feijão e ovinho frito. Agradeça, querido. A gratidão atrai provisão. E você vai sentir compaixão. Você vai alimentar a compaixão através da gratidão. Vamos andar. 8.
E eu estou encerrando, é o último. Estou tão acostumada a chegar aos 10, né? Que eu fiquei. A oitava coisa que eu preciso para viver compaixão está na ordem de Jesus, quando ele diz aos discípulos e ao povo: se assentem, se organizem. Nesse texto especificamente não tem, mas as outras histórias contam que Jesus queria que fosse separado. Separe grupo de 50, separe grupos de 100. Jesus organiza. Você precisa organizar a sua casa. Organize sua família. E a sua família, no meio da organização, vai viver compaixão. Você sabe por que é possível distribuir o pão da compaixão para 4.000 homens e no mínimo mais 4.000 mulheres e uma galera de criança? Porque houve organização. Uma família que não vive organização, ela tem dificuldade de distribuir a compaixão. Você e eu, nós precisamos organizar as coisas. Deixa a casa arrumada. Organize o dia. Organize as tarefas. Organize as funções de cada um. E quando nós deixamos as coisas bem posicionadas, bem organizadas, isso aqui é a sua função, essa aqui é a sua função, você vai perceber que a compaixão vai fluir com facilidade. O pão vai chegar a todo mundo. Ninguém vai ficar sem ser servido. Ninguém vai reclamar que não foi ouvido. Ninguém vai reclamar que ninguém ouviu ou não sentiu o que ele estava sentindo. Porque nós estamos organizados. O povo comeu até se fartar. Versículo 8, encerrando. E ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços. Irmãos, houve fartura por causa da organização. Houve fartura, sobra por causa da organização. Um show de compaixão. Foi o que Jesus nos deu. Vamos adorar o Senhor Jesus. Ministério de Louvor pode vir. Enquanto nós estamos preocupados e apreensivos por causa daquilo que nos falta, por causa da necessidade do momento, por causa das notícias, sabe o que Jesus está fazendo? Sentindo compaixão. E o que você deve fazer? E o que eu devo fazer? Ter compaixão. Me colocar no lugar do outro. E Jesus vai me levar a viver tudo que eu preciso viver nesse tempo, nesses dias. Jesus vai te ensinar a sentir o que o outro está sentindo. Se compadecer do que está no coração do outro. Deus está nos ensinando, queridos, a cuidar da nossa casa.